Eu estou formado em História, eu trabalho voluntariamente na Cru Campus, que é um ministério de evangelização na universidade, desde 2016, e desde 2017 eu estou na BC2, na UF, e desde 2020 aqui com um grupo de História. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que às vezes eu falo nas mídias sociais, principalmente no Twitter, que está por trás de muitas das discussões que a gente tem enquanto cristãos, mas a gente não para refletir sobre, que é a nossa interação com o passado, especialmente com o passado da igreja, mas isso vale para no sentido mais amplo. E para a imagem de fundo, de abertura, eu, quando estava montando o slide, eu lembrei de uma expressão, uma gíria que os americanos têm, que é para dizer que uma pessoa ela não se encaixa socialmente, porque às vezes ela talvez até tenha algum problema psicológico. É a expressão a square peg in a round hole, é uma peça quadrada num buraco redondo. Não, essa expressão ela hoje está muito ligada a crianças que têm autismo. Eles usam isso para falar de maneira um pouco amenizada que a criança tem autismo e tal. Mas eu lembrei dessa figura de linguagem da criancinha tentando encaixar uma peça quadrada num buraco redondo, porque muitas das vezes é assim que a gente lida com o passado de maneira inconsciente, e algumas outras vezes essa forçação de barra ela é intencional. E quando a gente tem um conhecimento de como funciona a construção da narrativa histórica e tudo mais, e percebe isso, bate aquele sentimento de vergonha alheia, assim, de puxa, eu não acredito que fulano está falando isso. Então, essa imagem para mim representa essa conversa sobre buscar um passado útil. Até porque o conceito utilidade ele é relativo. Você não consegue cravar a princípio o que é utilidade. É diferente, por exemplo, se eu falar de cristianismo. Cristianismo é um conjunto de práticas, instituições e ideias ligadas à pessoa de Jesus. Você tem uma definição básica ali preliminar. Agora, o que é útil? Não sei, depende do porquê, depende do para quê, para quem, como, e isso tudo vai rodear o conceito de utilidade. E quando a gente fala de história, a utilidade ela está muito ligada ao debate público do passado. E o John Fee ele escreveu bastante nessa questão do debate público. Ele tem outros livros fora dessa questão da história pública. Eu coloquei aqui só os livros relacionados a isso. Ele tem um livro muito bom publicado em 2016 sobre a sociedade bíblica americana. Inclusive, ele mostra como a sociedade bíblica lá foi fundada por abolicionistas, mas que na hora que a militância pela libertação dos escravizados foi chegando no clímax, eles voltaram atrás para não perder o financiamento das instituições mais conservadoras. E ele tem essa pegada de estudar a história do evangelicalismo americano, história social e principalmente história dos Estados Unidos ali colonial e Primeira República ali, antes da Guerra Fria. Como coloquei no parênteses, ele dá aula no Messiah College, que é uma escola, é uma universidade cristã, confessional, na Pensilvânia. E esses 3 livros são os livros que marcaram a presença dele no debate público. Ele apareceu em televisão, dando entrevista, ele ia para a igreja. E o primeiro livro, esse que saiu pela John Knox Press, é um livro que debate a questão da fundação cristã dos Estados Unidos. Isso é uma ideia muito forte lá, tanto positivamente quanto negativamente. O que eu quero dizer com isso? Alguns setores mais ligados ao calvinismo da Nova Inglaterra, aquele calvinismo colonial, ou mais conservadores, eles falam assim, olha, os Estados Unidos têm uma fundação cristã. A nossa Constituição ela é inspirada por Deus, nós temos os valores cristãos na nossa ética nacional e nós somos modelo para as nações. Então, os Estados Unidos têm uma grande herança judaico-cristã e isso não pode ser negado, etc. e tal. Por outro lado, existe um outro grupo que vai afirmar que os Estados Unidos foi fundado como uma nação cristã, mas para negar esse legado, de dizer que a religião é opressora, o cristianismo nos Estados Unidos ele sustentou financeiramente, ideologicamente a escravidão, o regime de segregação e várias outras injustiças com os latinos, imigrantes. Então, portanto, esse legado cristão ele é muito pesado para ser considerado positivo. E o John Fee ele vai dizer o seguinte, olha, gente, olhando para a evidência histórica de uma maneira mais coerente com a metodologia que se espera de uma pesquisa histórica, a gente pode dizer que sim, os Estados Unidos têm uma fundação cristã, em um sentido,
Mas a gente também não pode perder de vista o pensamento iluminista e tudo que os pais fundadores dialogaram com o que vinha da França. A gente não pode perder de vista que essas coisas se misturaram, de que as fronteiras não são tão claras e por aí vai. E nesse livro tem uma introdução que ele desenvolve para o livro que tem o nosso texto base, que é esse, Why Study History? Por que estudar história? É um livro que ele escreve para cristãos em geral e para pessoas que estão no início da faculdade de história, cristãs, né, que estão no colégio confessional, como ele dá aula, e pensando para explicar assim, olha, por que você deveria se preocupar em estudar história? Por que isso é importante para cristãos como um todo e para pessoas que estão se graduando? E aí ele vai... É um livro muito legal de ler, muito, apesar de estar escrito, não ter tradução, né? Ele tem uma linguagem muito simples, ele coloca muitas coisas da experiência dele, ele explica de maneira muito fácil conceitos difíceis, então é um livro legal de ler. E o último livro que colocou ele dentro do debate público nos Estados Unidos é esse sobre a relação do movimento evangélico com a campanha do Donald Trump, e ele faz esse percurso histórico no momento que estava todo mundo se debatendo como é que o Trump ganhou a eleição, porque ninguém entendia como que um cara que estava à margem das pesquisas chegou lá. E teve esse apoio massivo dos evangélicos. E esse aí eu não li ainda. Eu li só a amostragem na Amazon. E o primeiro capítulo é muito bom, que ele fala sobre uma ideologia do medo. Desde da chegada dos peregrinos na América, o cristianismo nas 13 colônias e depois nos Estados Unidos, ele tem um elemento do medo muito forte. Era o medo da perda de liberdade, era o medo do empreendimento colonial não dar certo, era o medo de ataque dos indígenas, era o medo de rebelião escrava, era o medo da bruxaria, era o medo do comunismo, e isso vai se acumulando ao longo da história dos evangélicos, até que alguém soube aproveitar essa narrativa do medo para poder ganhar o apoio dos evangélicos. Enfim, ele é um cara que eu acho que é especialmente gabaritado para essa questão, porque ele é um professor, é um historiador cristão, e ele é reconhecido no debate público sobre história. Então, ele não é um cara que fica no gabinete pensando como que as pessoas deveriam entender a história. Ele está indo para a igreja, ele está indo para a rádio, ele está indo para a televisão, dialogar com a galera. Então, vamos lá, para a introdução. A introdução desse texto, que é o texto que eu trouxe aqui é o capítulo 2 do livro, eu vou resumir o capítulo 1. E no capítulo 1, o John Fee ele vai reunir a experiência dele com o que esse artigo que eu coloquei a referência aí traz, o que significa pensar historicamente. Esse artigo, embora, preciso fazer ressalva aqui, né, a galera de humanas não gosta muito de listas programáticas do que a gente deve fazer. Mas esse artigo eu acho ele muito bom. Ele é um artigo voltado para o ensino, então ele tem uma pegada muito pé no chão. E esse artigo ele traz 5 preocupações que toda pesquisa histórica tem. Então, se você não é da história e você quer avaliar um texto, um livro, para saber se ele é bem escrito, você precisa tentar identificar essas 5 preocupações. Que 5 preocupações são essas? Uma é de perceber se o autor demonstra que o que ele está analisando mudou ao longo do tempo. Até porque se tudo fosse a mesma coisa, não tinha história, né? Convenhamos. Mas esse é o critério base. Depois é entender que essas mudanças elas acontecem num contexto. As pessoas no passado não estavam sentadas na sua varanda vendo live no Instagram quando de repente resolveram lutar contra a escravidão, quando Lutero de repente resolveu pregar as 95 teses. Não é assim. As coisas acontecem num contexto. Dito isso, a boa pesquisa histórica também se preocupa com a causalidade. Saber se um evento que vem depois de outro, eles estão conectados causalmente. E é por isso que também a contingência precisa ser levada em conta. Que existem coisas que acontecem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, talvez envolvam as mesmas pessoas, mas elas são coincidências, a gente não consegue explicar por que elas estão relacionadas. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga, que ela estava no pré-vestibular, isso foi recentemente, né? Não foi na época de pré-vestibular. Ela estava precisando fazer de novo. E no exercício ela tinha que lidar com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Ela perguntou assim, será que tem a ver? Porque as duas acontecem na Europa, num período muito próximo. Eu falei assim, olha, não dá para dizer que as duas têm muito a ver. Simplesmente o tempo cronológico, as duas acontecerem muito próximas, não é suficiente para estabelecer essa relação de causalidade. Então, causalidade e contingência tem que estar sempre no balanço historiador.
E, por fim, a complexidade. As ações, elas não têm um desdobramento único. Por isso que a gente tem na história vários campos: história econômica, história das ideias, história social, pessoas que lidam com estética e por aí vai. Dá para ficar falando disso o dia inteiro. Por quê? Porque as ações, elas não são lidas a partir de um critério único, né? Não dá para eu adotar, por exemplo, uma visão da história liberal mais clássica e dizer que tudo funciona na base da racionalidade, ou de um marxismo mais tacanho e dizer que tudo é baseado nas relações econômicas. Hoje, o campo da pesquisa histórica é mais variado, então a complexidade ela é importante. Essas 5 coisas estão presentes na pesquisa histórica, mas o John Philly vai dizer que quando a gente vai para o público, para o grande público, para a pessoa que senta no banco da nossa igreja, para a pessoa que está no ônibus com a gente, eles não pensam dessa forma para lidar com a história. Elas têm vários modos de se aproximarem do passado. Então, é nesse sentido que ele vai começar a trabalhar o capítulo para falar das diversas formas que as pessoas elas se apropriaram do passado. E esse livro ele tem um diálogo muito forte com esse livro do David Lowenthal que eu coloquei aqui. É um livro que a gente não tem em português, infelizmente. É um livro muito bom, é riquíssimo. E o capítulo 2º do John Philly, que é o que eu traduzi, o capítulo 3º, são muito conectados com esse livro. Então, algumas vezes eu vou estar puxando algumas coisas do Lowenthal, porque vai esclarecer de onde que o John Philly está tirando as ideias dele. Então, a primeira base do diálogo com o livro do David Lowenthal é que o passado não é monopólio dos historiadores. As pessoas estão se apropriando do passado, de várias formas. A questão é que essas formas de apropriação, cada uma delas tem um risco se não tiver o cuidado devido. Quem lê o texto pode ter percebido que o John Philly nunca vai dizer que uma forma X ou Y é errada. Mas quando ele vai explicando, ele sempre coloca elementos de tensão ali. Ele apresenta disputas, ele apresenta momentos em que há pontos cegos, questionamentos, esquecimento de quem está construindo a narrativa. Então, primeiro é esse: o passado ele não é monopólio dos historiadores, mas, independente das formas de apropriação que existem, todas elas precisam ser feitas de maneira cuidadosa. O John Philly depois ele vai falar dos Estados Unidos para dizer que eles têm uma apropriação consumista do passado. E ele vai conectar isso com a própria história americana, de falar da Declaração de Independência e da busca pela felicidade. Então, ele vai dizer, assim, de uma forma meio entaística, né? Meio experimental, que os Estados Unidos parece que construiu uma noção de história que, se não serve para o meu alvo para construir a minha felicidade, se não serve para o que eu relaciono como objetivo da minha felicidade, eu não vou usar. É um passado irrelevante, eu vou deixar de lado. E isso me parece que ganhou muita margem, não só nos Estados Unidos, mas quando eu penso hoje em amigos meus que não se interessavam pela história na escola, mas por conta de séries, por conta de videogame, por conta até de questões políticas, sejam elas independente do campo ideológico, eles acabaram adotando uma postura consumista de comprar tudo que o influencer de história produz, ou então, por conta de, sei lá, Assassin's Creed, eles veem tudo de Idade Média e são fissurados por Idade Média. Então tem essa postura de consumismo em relação ao passado. E não é uma coisa muito organizada. Eu acho que, em relação aos Estados Unidos, os programas do History Channel mostram muito isso, de uma questão de consumo material. As pessoas são muito interessadas no passado, gastam muito dinheiro, mas é sempre uma coisa assim, meio de um antiquário, junto. Esses dias, eu estava vendo com minha mãe um programa de caçadores de relíquias, e tinha um sujeito que na garagem dele ele tinha desde motos da Harley Davidson até esculturas esculturas do barroco espanhol nas Filipinas, do século XVI. E tudo isso junto, sem muita organização. E é simplesmente por quê? Porque é legal ter coisas do passado. E isso acontece, eu acho que isso tem acontecido hoje, seja pelo entretenimento, seja pela política. E por fim, ele fala da presença do passado, que
para dizer que o passado ele é, de um certo modo, inescapável. Que a gente sempre lida com o passado o tempo inteiro, seja a nossa trajetória pessoal, seja a nível coletivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu esqueci de colocar no slide, que é quando eu caminho para a faculdade, ali, saindo de Niterói, eu desço numa rodoviária que o nome dela é uma homenagem a João Goulart, presidente dos anos 60. Então, eu vou caminhando em direção à faculdade e eu passo por um prédio dos Correios que foi construído no final do século XIX. Ao lado dele, tem um shopping que foi construído nos anos 2000. E de frente para esse prédio dos Correios e do shopping, se eu olho para a direção da Baía de Guanabara, eu vejo um forte do período colonial. Ou seja, quando eu estou andando, ou seja, às vezes materialmente, a gente olha para o lado e tem vários elementos do passado que estão sobrepostos. E são camadas que a gente não consegue separar, talvez, com tanta facilidade. E essa questão da separação dessas camadas do passado gera o que o Lowenthal chama do paradoxo do tradicionalismo e da iconoclastia. O que é isso? O tradicionalista ele tem um apego tão grande pelo passado, mas tão grande, que quanto mais ele tenta preservar o que é antigo, mais ele se vê modificando o passado de acordo com as necessidades do presente. E isso gera duas posturas possíveis. Ou ele vai para um tradicionalismo mais radical, ou ele se desilude e passa para a iconoclastia. Então, um exemplo frequente dentro dos debates evangélicos, né, são as pessoas que foram figuras muito marcantes no evangelicalismo, principalmente nos Estados Unidos, isso começou lá e depois foi trazido para cá. Eram figuras do evangelicalismo conhecidas e se tornaram católicas ou ortodoxas, porque os evangélicos não preservavam suficientemente a tradição da igreja e o cristianismo antigo. Então, nessa tentativa de preservar essa antiguidade cristã ideal, eles tomaram um passo de ir mais radicalmente. Por outro lado, o iconoclasta, quanto mais ele tenta abrir mão do passado, mais ele se vê dependente do passado para chegar onde ele planeja. E isso gera, de novo, esse ciclo em que ou o iconoclasta se desilude com o projeto de abrir mão do passado e vira um tradicionalista, ou ele vai para uma iconoclastia cada vez mais radical. Então, esse diálogo com o Lowenthal faz com que a gente perceba que, independente se as pessoas têm mais apreço pelo passado ou mais rejeição, elas estão sempre lidando com o passado. Então, por isso, pensar os usos do passado é uma questão fundamental, primeiro para historiadores, para lidar com quem a gente discute, porque as pessoas não partem da premissa da pesquisa acadêmica, e depois para a gente avaliar outros usos que a gente faz na nossa vida mesmo, que é o que vai ser o foco a partir de agora. Algumas interações que o John Fee ele coloca no texto sobre como as pessoas se apropriam do passado. Então, essas são 5 interações que o John Fee coloca no texto. Mas para quem estiver interessado em ver mais, eu recomendo ler o livro do David Lowenthal, porque o livro inteiro, basicamente, é sobre isso. E é sempre nessa pegada. Existem essas formas de se apropriar do passado, elas podem trazer benefícios se bem feitas, se mal feitas, elas trazem muitos problemas. Então, quais são as formas que o John Fee coloca? A primeira é o passado como fonte de inspiração. A segunda, o passado como um escape do presente. A gente vai ver o que é isso. A terceira é o passado como formador e avalizador da identidade, aquilo que dá garantia de quem eu sou, ou de quem nós somos. A quarta é o passado como segurança, aquilo que traz estabilidade. E a última é o passado como ferramenta, como matéria-prima para um ativismo político, para a luta por justiça. Então vamos lá. Passado como fonte de inspiração. O que o John Fee coloca é que é muito comum a gente ver, no sentido dessa história mais do grande público, essa preocupação em olhar para figuras históricas, as grandes personalidades que nos motivam a construir algo positivo, a fazer algo bom, a mudar a nossa vida, ou então olhar para aqueles exemplos que são extremamente negativos e a gente rejeitar esses exemplos, a gente evitar que isso se repita. Então, a questão da história, a história sendo usada para a gente imitar exemplos positivos é uma coisa que, mal ou bem, a gente tem um senso de como funciona. Às vezes acontece
dentro da nossa família mesmo, existem pessoas, nossos pais, avós, bisavós, que têm histórias que a gente olha e fala, puxa, eu queria ser como ele. Ou então, o que ele fez naquela, ou ele ou ela fizeram naquela situação, me ilumina como eu vou resolver meu problema hoje. Mas a questão da história para rejeitar o mal entra num ponto que a gente vai tocar no final sobre ativismo. E essa questão da rejeição do mal, ela é tão crucial que eu me lembro do cientista político Léo Strauss, que ele criou uma expressão chamada argumento ad Hitlerum. E que argumento é esse? Quando você quer provar ou demonstrar que uma pessoa está fazendo algo que é reprovável, você dá um jeito de comparar com Hitler ou com os nazistas. Então ele criou esse argumento para dizer o seguinte: sempre que você quer dizer que alguma coisa é ruim, diz que os nazistas fariam igual ou que isso era coisa de nazista. Então a gente usa a história nesse sentido. Nero, Calígula e várias outras figuras. No caso do cristianismo, a gente fala dos hereges que não devem ser copiados, e aí a gente passa para uma apropriação muito comum que nós cristãos temos, e aí eu peguei esse livro do Orlando Boyer, que é um clássico. Todo mundo, acho que, quando fala de testemunhos grandes, de grandes cristãos do passado, pelo menos começa pelo Orlando Boyer, Os Heróis da Fé. Ou do livro do John Fox, né, aquele livro dos mártires. Então a gente olha para essas histórias e vê esse testemunho e fala assim, puxa, isso realmente fortalece a minha fé. Eu queria orar como Jonathan Edwards, eu queria pregar como Charles Spurgeon, eu queria ser corajoso ou corajosa como a Margarida de Navarra foi para proteger os reformadores. Essas coisas. Mas essa questão da inspiração, ela, se não for bem feita, pode trazer um problema. E esse é um problema que não aparece no texto do John Fee, mas eu me lembrei. É a disputa entre confessionalidade e historicidade. O que acontece? O Ian Murray, ele é um pastor, ele é fundador da editora Banner of Truth, é o Estandarte da Verdade, lá na Inglaterra, que publica sobre os puritanos. E até os anos 80, essa biografia dele é de 88, se eu não me engano, essa era a maior biografia do Jonathan Edwards escrita por um evangélico. Em 2006, o George Marsden, que é um historiador de formação, escreveu essa biografia do Jonathan Edwards, que até então, até agora, é a biografia mais completa e atualizada que a gente tem. Vem em português, pela editora Fiel, uma versão menorzinha dela, A Breve Vida de Jonathan Edwards. Quando saiu a biografia do George Marsden, o Ian Murray falou assim, olha, não dá para dizer que essa biografia foi escrita por um evangélico, porque ela não mostra as ações de Deus na vida de Jonathan Edwards, como ele foi usado, como, mesmo sendo um pecador, Deus fez com que ele alcançasse multidões, ele moveu o grande avivamento, que só deu ali a base, pelo menos espiritual, da Revolução Americana. Então, um evangélico de verdade deveria estar preocupado em olhar para o testemunho do passado e identificar os momentos em que homens pecadores foram usados por Deus e as grandes ações deles foram tão graciosas por conta da ação de Deus que os seus pecados podem ser, de alguma maneira, desconsiderados ou então amenizados, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, a história da igreja ela deve se guiar por esse caminho, mostrar como Deus providencialmente usa homens e mulheres. O Marsden respondeu o Ian Murray, dizendo o seguinte, olha, isso é muito complicado de fazer, porque, primeiro, na nossa vida particular, a gente já tem dificuldade de saber onde é o dedo de Deus e onde não é. Que dirá da vida de uma pessoa do passado que a gente só tem acesso via registro histórico, que não é a vida da pessoa, é o que ela deixou, ou que os outros deixaram sobre ela. Segundo lugar, quando a gente fala de olhar para a vida da pessoa como exemplo, é muito mais proveitoso quando a gente olha para a origem social dessa pessoa, para o que ela fez ou deixou de fazer dentro do seu contexto, que o Ian Murray não faz. Então, por exemplo, o Ian Murray ele não fala da família do Jonathan Edwards, que apesar dele ser da pequena aristocracia, ele não era lá uma família nobre, mas também não era qualquer pessoa. A família dele teve um relacionamento muito complicado.
os pai do Edward foi a pessoa mais tranquila da família Edward. A tia teve caso de adultério, teve caso de alcoolismo, gente se matando na família do Edward. Se eu não me engano, a tia dele matou o tio que traiu ela na base da machadada. E todas essas histórias da família do Edward, o Marsden ele vai dizer que moldaram a visão do Edward sobre pecado. E por isso o Edwards ele tinha, nesse sentido, essa história da família do Edwards é uma contribuição do porquê ele pregava tão severamente sobre pecado e condenação. Um outro ponto é que o Edwards ele tinha uma família exclusivamente de mulheres. E porque as mulheres, elas já nessa época, elas eram relegadas mais à vida devocional do que aos estudos, o Edwards adulto, ele foi muito criticado por ter uma espiritualidade de mulherzinha, porque ele orava bastante, ele se preocupava com a questão devocional, e ele criticava os teólogos formados na Europa porque eles eram bastante racionalistas. Por outro lado, o Ian Murray, nessa questão de focar no que Deus fez a partir do Jonathan Edwards, prezando pela confessionalidade, ele foca tanto no calvinismo do Edwards e mostrar que o Edwards ele era um verdadeiro herdeiro dos puritanos, que ele esquece as influências iluministas do Edwards. Uma das grandes é o Malebranche, mas ele tem várias outras influências iluministas daquele período. Então, essa conexão entre um calvinismo, uma doutrina pura e o contexto histórico em que essa pretensa doutrina pura está estabelecida, o Marsden vai dizer que ela é mais complicada de traçar essa fronteira. Não é tão fácil assim. E, por fim, nessa questão de preservar a confessionalidade, o Murray ele não lida devidamente com os pecados do Edward. Porque já na época do Murray, era sabido, por exemplo, que o Edwards ele tinha escravizados sob sua posse. Ele tinha dois escravos domésticos. O Ian Murray ele nem chama os escravizados da casa do Edward de escravizados, ele chama de serviçais. Então, olha o problema que chega à preservação da confessionalidade em detrimento da precisão documental, da precisão histórica. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão da inspiração. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso quando estiver para o final. O passado como escape. Como assim passado como escape? Às vezes o presente ele é tão incerto, ele é tão caótico, que a gente mira para um passado idealizado e busca refúgio nesse passado. O John Fee, ele cita um episódio de uma série que aqui no Brasil ela ficou conhecida como Além da Imaginação. No inglês é The Twilight Zone. Esse episódio, no inglês, é A Stop at Willoughby. Se você procurar no YouTube, ele tem 5 partes. Esse episódio conta a história de um cara que, por conta da pressão do trabalho dele e da esposa, que era rancorosa, mal-humorada, toda vez que ele pega um trem para voltar para casa, ele sonha com esse lugar chamado Willoughby, em que ele volta para o século XIX, para uma vida rural, em que as pessoas elas eram educadas, se preocupavam com a vizinhança. Enfim, eu não vou contar o final, tá no texto, o fim desse spoiler, mas vejam o episódio lá no YouTube também. Ele, infelizmente, não tem legenda. E por conta desse caso, do episódio, o John Fee, ele cita 2 tipos de escape. Um é o escape simbólico, em que a gente não tenta reencenar o passado, mas a gente busca uma saída, uma fuga mental. E aí eu lembrei da síndrome de Stendhal, ou da síndrome de Florença, que aconteceu quando o escritor Stendhal, ele estava fazendo uma jornada de Nápoles para Milão, e ele era muito aficionado pelo Renascimento. E quando ele chega na Basílica de Santa Cruz, que está na imagem, lá estão enterrados Maquiavel, Michelangelo e Galileu. Ele diz que ele entrou em êxtase. Ele fala quase com uma linguagem de Paulo, que ascendeu ao 3º céu, ele saiu de si, e ele passou mal, ele desmaiou, ele teve tremedeira no corpo. E a síndrome de Florença ficou conhecida por conta dele, e normalmente pessoas quando visitam Florença ou obras de arte que elas têm muita estima, elas têm esse mesmo sintoma. Então é uma espécie de trauma que as pessoas têm. Então esse é um escape simbólico. O presente ele não tem beleza. O presente ele não tem harmonia, mas o Renascimento, a arte renascentista era o primor. Então quando a pessoa tem o contato com esse tipo de arte, ela se sente quase que uma experiência transcendental.
O outro é o escape ritual, que o John Fee ele cita as feiras renascentistas ou feiras medievais. Essa aqui é uma foto de uma feira que aconteceu em Niterói, inclusive, em que as pessoas vão lá, elas vestem a roupa daquele tempo, elas reencenam lutas ou cenas do dia a dia. Então, aqui em Niterói tinha gente fazendo hidromel, gente fazendo experimento de alquimia, arco e flecha, gente brincando de justa, essas coisas. Então, esse tipo de experiência oferece uma pausa, uma quebra do presente caótico, do presente em que a gente enfrenta a crise econômica, a crise política. Quando a gente olha para esse passado idealizado, por conta do passado ter passado, ter acabado, a gente tem a sensação de que a gente pode conhecê-lo plenamente e saber o que é bom e o que é ruim. Então a gente chega e fica só com o que é bom. Mas não era assim. Para as pessoas do Renascimento, para as pessoas da Idade Média, aquele presente, que para hoje nós é o passado, era tão caótico quanto para nós hoje. Então, muitas das pessoas que idealizam a Idade Média não aguentariam pagar uma corvéia, por exemplo. Então, isso para explicar, para exemplificar melhor como que acontece essa idealização. Correndo aqui, vamos falar de identidade. E aqui eu lembrei de uma história minha na faculdade que eu tive contato com esses dois conteúdos ao mesmo tempo, em 2016. Quando eu estava tendo aula de antropologia, eu li um texto do Frantz Fanon, desse livro, em que ele fala da inferioridade do negro, que ele assumiu essa inferioridade porque fizeram com que o negro colocasse sobre si uma carga que olhasse para a cultura do colonizador como superior, como melhor, como mais bela. Então, o Frantz Fanon ele fala para o negro lutar contra essa carga, e esse texto baseia muito da recuperação que o movimento negro faz da ancestralidade, de olhar para nos Estados Unidos, por exemplo, a questão dos testes de DNA ou testes genéticos cresceu muito por conta do movimento negro, por conta disso. Algumas pessoas que não conseguiram manter a linhagem africana, pelo menos no nome, tiveram nomes ingleses, por aí vai, elas começaram programas de busca pela ancestralidade. Isso se tornou até reality show nos Estados Unidos. Em contrapartida, no ano de 2016 foi o ano que saiu esse documentário do Brasil Paralelo, e eu lembro da propaganda e de ter visto esse documentário com um discurso de que as pessoas não elogiavam muito o legado dos nossos ancestrais, que nos colonizaram, que trouxeram a herança judaico-cristã, que trouxeram a alta cultura europeia, da música, da literatura, da urbanização, que não tinha por aqui, do alto valor ético, moral que o cristianismo, nesse caso do Brasil Paralelo, o cristianismo católico, tinha. Então, eu me pergunto, quando eu relembro dessa experiência, esses dois campos estão falando de ancestralidade, eles estão usando o passado para formar e avalizar uma identidade. Agora, de qual ancestralidade nós devemos falar? De qual identidade nós devemos falar e construir? Eu vou voltar nessa questão quando eu estiver falando do ativismo. Mas, por enquanto, eu vou trazer uma citação do John Fee sobre esse ponto da herança, de que nós devemos manter uma herança, lutar por uma herança. Ele, mais uma vez, dialogando com Lowenthal, vai dizer o seguinte: herança chama atenção para o passado a fim de fazer um argumento político. Raramente se preocupa com nuances ou paradoxos. Lowenthal descreve a devoção à herança como algo semelhante a um chamado espiritual. Está intimamente ligado à religião civil e ao nacionalismo. As cruzadas de herança, ou dá para trocar aqui por guerras culturais, muitas vezes surgem em tempos de mudança e progresso social. Acossados por perdas e mudanças, escreve Lowenthal, mantemos nossa orientação, nosso senso de direção do que fazer na vida, apenas nos apegando aos resquícios de estabilidade. Então, o que acontece tanto para o caso do movimento negro, tanto para o caso do Brasil Paralelo, uma circunstância de mudança social permitiu com que eles olhassem para o seu passado de uma forma distinta da que olhavam antes. E procurar nesse passado uma base para a estabilidade em relação ao presente, às lutas do presente, às dificuldades do presente. Então,
quando a gente pensa em estabilidade, a gente também tem que cuidar para se perguntar onde está a estabilidade. Aqui tem 2 exemplos dentro da apologética doutrinária cristã. Às vezes, o discurso da estabilidade ele é baseado na particularidade. E aqui eu trouxe esse livro do Carroll, que ele baseia ele estrutura a doutrina landmarquista, que os batistas conhecem bastante, que fala de uma excepcionalidade batista. O Carroll ele junta todos os movimentos que batizavam adultos ao longo da história e ele traça uma linha que mostra que os batistas eles sempre foram diferentes de todo mundo e, portanto, perseguidos. Ou seja, a estabilidade da identidade do batista estaria naquilo que ele tem de diferente para com o resto. Né? Quando eu explico essa doutrina para outras pessoas, eu falo que é meio como se fosse a torcida do Flamengo aqui no Rio. Que eles falam que só tem 2 torcidas no Brasil, o Flamengo e os anti. Os batistas, eles que seguem essa doutrina, né, hoje são raríssimos, mas ainda tem uns doidos nos grupos de teologia na internet, eles são meio assim, os batistas vêm desde João Batista e estão aí até hoje, sempre foram perseguidos, e a estabilidade da identidade está na particularidade. Por outro lado, tem esse livro, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, que dentro dos grupos católicos, ele é usado para mobilizar o seguinte argumento. Olha, se não fosse a Igreja Católica, você não teria sua língua, você não teria seus costumes, você não teria sua ética, você não teria instituições. Para onde você olha, tem marcas da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela se não é a verdadeira religião enquanto validade filosófica, validade racional, pelo menos a validade cultural dela está provada. Você deveria ser católico por conta da herança cultural. Então aqui a estabilidade está no universal. Tudo é permeado pelo católico. Às vezes eu encontro os calvinistas tentando falar da vida moderna, da universidade moderna, da ciência, do capitalismo, da democracia, e tudo é o calvinismo. Se não fosse calvinismo, não ia ter nada disso. Então eu, como calvinista, eu preciso apelar para a consciência de classe e dizer que isso é forçado, forçação de barra. Mas o que acontece? Diante de um movimento cultural, social, em que os batistas, os católicos, os calvinistas, ou seja lá quem for, perderam uma base que dava para eles ali controle social ou controle de algumas instâncias de poder, eles olham para o passado de forma a recuperar essa segurança e justificar a sua manutenção nesses lugares de poder. E aqui a gente vai para o último ponto, que é a questão do ativismo. Por quê? Porque a questão da estabilidade, ela muitas das vezes vem à custa de outras pessoas. E aqui eu vou falar um pouco mais, porque o John Fee, quando ele fala do ativismo, ele vai diferenciar entre historiadores progressistas e neoprogressistas. E aí alguém pode ter se feito a pergunta de, tá, o que ele quer dizer com isso? Então, olha como esses conceitos são relativos. Nos Estados Unidos, o progressismo é o marxismo. No caso do Brasil, não é. Por que não é? Por exemplo, os movimentos de interseccionalidade olham, vou citar aqui, para o Caio Prado Júnior, e o que ele fala da mulher negra no período da escravidão, e dizem, olha, o Caio Prado Júnior, ele não olha para a subjetividade da mulher negra, para as formas com que ela tentou resistir. Para ele, como ele era um marxista, tudo dependia das relações de força, principalmente econômicas, então a mulher era só uma moeda de troca, uma moeda que tinha valor sexual. Ela não tinha força para resistir, ela não tinha agência. Então, essa visão que a análise do Caio Prado Júnior tem é vista como uma análise conservadora. No caso dos Estados Unidos, o conservador é aquele que está ligado à história providencial, à história do nacionalismo americano, que coloca os Estados Unidos como nação fundada por Deus, da Constituição inspirada por Deus, quase que como uma inspiração semelhante à da Bíblia, né? Estados Unidos como modelo para as nações. E existe uma historiografia liberal que vai ser nacionalista também, mas ela vai rejeitar essa base religiosa. E surge depois, nos anos 90, os marxistas que vão rejeitar a historiografia da história providencial e da história liberal. Esses marxistas nos Estados Unidos são os progressistas. E os neoprogressistas é a galera
dos estudos que o Fee chama de multiculturalistas e de interseccionalidade. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente fica discutindo, isso é progressismo, isso é conservadorismo, né? Então, gente, calma. Vamos baixar a bola e analisar como que os conceitos estão sendo usados em cada contexto. Então, isso é importante para a gente mapear de quem que o John Fee está falando. Mas, ainda assim, dá para fazer um paralelo com o Brasil, porque o John Fee ele fala que a visão progressista de história, ela coloca a história como um meio para ativismo, porque existe injustiça, essa injustiça é historicamente construída, e só pelo conhecimento histórico a gente consegue identificar em que momentos essa injustiça ela foi fortalecida, ela foi estruturada. Além disso, para essa galera, a história ela perde o status que tem na historiografia nacionalista, seja ela religiosa ou liberal, de ter valor patriótico, de ser uma base para a educação moral e cívica. A história ela é questionadora, ela é problematizadora. Ela fica do lado da vítima, dos esquecidos. É uma coisa meio da história vista de baixo, para quem conhece as correntes historiográficas aí. Então, o que o John Fee coloca é que essa história ela tem essa questão do ativismo, e ele vai dizer que, no caso dos Estados Unidos, no setor da educação do ensino básico, essa história ela é dominante. E aí eu vou fazer uma crítica ao John Fee por conta do lugar de fala dele, porque ele está falando do Nordeste dos Estados Unidos, que é aquele pedaço ali conhecido como Nova Inglaterra. Então, quando a gente pensa em lugares como Texas, Arkansas, Mississippi, obviamente não a direção da escola não vai ser progressista. Mas quando a gente olha para lugares como Califórnia, o sudeste dos Estados Unidos, o noroeste ali, com, com, a, com Oregon, o estado do Washington, e a própria situação ali de Nova York, Massachusetts e tal, esse quadro do John Fee é verdadeiro. E isso tem trazido alguns problemas, porque nesse contexto de guerra cultural que os Estados Unidos vivem hoje, muito mais do que na época que Fee escreveu o livro, em 2013, algumas pessoas no setor educacional estão levando essa luta mais para frente, e os conservadores devolvem na mesma moeda. E aí, por que eu coloquei esses dois livros aqui? Esses dois livros eu encontrei em 2017 numa banca lá na universidade, na UF. Eu estava com os amigos de turma e a gente até brincou assim de, puxa, como dois livros com leituras tão diferentes do Brasil estão no mesmo lugar. E esse lugar é uma universidade que normalmente as pessoas julgam ser um lugar de esquerda. Então tinha um livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, considerado conservador, com uma leitura muito diferente do Brasil. E por que esses dois livros estão lado a lado aqui? Porque eles fazem uma leitura da história do Brasil a partir do tempo presente, com um viés ativista muito grande. Então aqui tem duas coisas que eu quero falar. A primeira é que, às vezes, no senso comum, ativismo é coisa do que a gente identifica como progressista. Mas o conservador também é ativista. Quem lê o texto do John Fee vai ver toda uma batalha curricular para manter os valores judaico-cristãos no currículo, para manter o caráter nacional do currículo. Porque esse negócio de ficar falando das minorias, dos negros, dos latinos, isso divide a nação. A gente tem que considerar todo mundo americano, falar de valores universais e acabou. Não tem esse negócio de subjetividade, de encontrar mulheres, não sei o quê. Mas o pessoal progressista, na verdade, vai dizer, olha, o padrão de nação do americano é o homem branco. Então, se você quer que o negro se veja como americano, ele tem que ser incluído também. Não dá para ficar só com o branco americano. E aí o John Fee vai muito bem explicar que essa história progressista ela também tem um caráter cívico. Então, o que a gente percebe é que a questão aqui, para além do debate historiográfico, é um modelo de sociedade. Que sociedade a gente quer viver? E o cuidado que a gente precisa tomar nessas circunstâncias é o que o François Dossi, da História do Tempo Presente, ele fala da judicialização da história, que é quando, nessa tentativa de entender o momento que a gente vive, a gente usa das fontes e de maneira que elas sempre servem aos nossos propósitos, elas sempre servem às pautas da nossa militância. Ao invés da gente usar a fonte para entender o contexto,
e o entendimento do contexto informar melhor a nossa militância. Então, é muito comum, no caso da história do tempo presente, por ela se colocar ao lado das vítimas, como eu vou colocar aqui, nas vítimas do nazismo, nas vítimas das ditaduras, na memória da escravidão, é muito comum acontecer o que o François Dossi chama de o historiador falar no lugar da vítima, ele se colocar no lugar da vítima e não fazer com que a vítima tenha voz, não fazer com que a vítima seja ouvida nos seus termos, e dali o historiador pegar essa contribuição do agente, da pessoa que passou por aquele período, da testemunha, e a partir dali construir a sua compreensão do período histórico. Isso é muito comum, por quê? Porque a história do tempo presente ela vai identificar muito bem que esses momentos, nazismo, ditaduras, a memória da escravidão, são eventos limite. Por que eventos limite? Porque estudar esse tipo de coisa nos coloca no limiar entre a nossa ética e a pesquisa histórica, entre aquilo que é juízo moral e análise historiográfica. E aí eu coloquei 3 historiadores que fazem essa distinção de forma diferente, mas eles evidenciam o mesmo problema. O Mark Bloch ele fala de julgar e compreender. O Ginsburg de juízo de valor e juízo de fato. O Paul Ricoeur de julgamento ético e julgamento histórico, mas o problema é o mesmo. Qual é o limite entre o que é análise histórica e qual o limite do que é julgamento moral? Então, por exemplo, existem pesquisas em que esse limite ele é mais solto, ele não é tão ele não é tão sensível assim, você não consegue percebê-lo. Vou dar o exemplo da minha própria pesquisa na graduação. A minha pesquisa na monografia foi saber se o Marquês de Pombal, na tentativa de fazer com que a Amazônia desse dinheiro para Portugal, ele usou as ideias de um intelectual inglês, William Penn, e isso eu tentei identificar para problematizar o conceito de mercantilismo. Então, os critérios éticos disso não são tão claros assim. Agora, se eu estivesse pesquisando como que as ideias do William Penn afetaram a vida dos indígenas que estavam nos aldeamentos, aí provavelmente eu teria que lidar com um critério ético muito mais forte. Por quê? Porque com as fontes, talvez eu lidaria com situações que mexessem com o meu senso de moral. Como é, por exemplo, o caso da escravidão. Existe todo um debate para não chamar o negro o africano que foi sequestrado, de escravo, mas sim de escravizado, porque a voz passiva indica que ele foi submetido a uma condição que não lhe era natural. Ou chamar de cativo, por aí vai, ao invés de usar escravo. Então, como que o John Fee ele apresenta uma solução para essa questão? Ele vai colocar isso no capítulo 5, quando ele fala da contribuição do cristianismo para a pesquisa histórica, das doutrinas. E ele vai falar da doutrina da Imago Dei, da própria doutrina da providência de Deus, da doutrina da encarnação. Talvez nas respostas eu tenha um pouco mais de tempo para falar disso. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, todo o trabalho do historiador tem uma dimensão ética, invariavelmente do que a gente esteja pesquisando. Porém, aqueles que desejam fazer uma abordagem moralizadora precisam reconhecer que essa abordagem não é primariamente fundada na pesquisa histórica. Então, o que é uma abordagem moralizadora? Lembra quando eu falei dos cristãos que a gente olha para a história deles no passado para fortalecer a nossa fé? Essa é uma abordagem moralizadora. Eu quero tirar lições morais ali. Eu quero tirar lições práticas para aplicar na vida. Eu não quero entender o pensamento de Agostinho e tudo que tinha a ver com o neoplatonismo. Eu não quero entender isso. Eu quero saber como é que ele vivia a vida cristã, como é que ele orava, como é que era a devoção dele a Jesus, como é que ele servia ao próximo. No meu interesse não é entender essas coisas. Mas o que o John Fee fala? A gente precisa perceber que quando a gente vai partir para esse movimento de aplicação moral, a gente já sai da seara da análise historiográfica, da análise de fonte, de debate de bibliografia, para fazer uma apelação a um sistema ético, a um sistema moral. E aí eu vou falar 2 coisas para terminar. A primeira é essa aqui, que o próprio John Fee ele coloca nas conclusões dele, é que historiadores cristãos que desejam fazer aplicações morais da sua pesquisa
precisam de um sólido conhecimento de filosofia e teologia moral. O que ele quer dizer com isso? Olha, não tem nenhum problema você querer olhar para a história da política e dizer o seguinte: cristão não pode ser de posição X ou Y. Está na sua liberdade de fazer. Mas se você fizer, tem que fazer direito. Você precisa pegar lá uma cadeira em filosofia moral, você precisa pegar lá uma cadeira em ciência política, em história das ideias políticas, precisa passar lá no departamento de teologia, estudar a ética da teologia, estudar como que aparecem as questões éticas do texto bíblico. Passou por tudo isso, beleza, aí você vai lá, faz o seu trabalho e esteja aberto para debate. Se você quiser dar pitaco, diga que é só um pitaco, diga que é só algo que não tem peso de uma aplicação moral baseada em uma reflexão séria de filosofia e teologia moral. Se quiser ficar só falando, cristão tem que fazer X, Y, Z, com base em análise superficial, você está perdendo seu tempo, perdendo o tempo do irmão, corrompendo a pesquisa histórica e corrompendo a apologética, porque a pesquisa histórica e a apologética vão estar fundadas em bases muito frágeis de análise documental. Para terminar a questão conceitual, depois eu tenho umas perguntas para refletir. A questão da judicialização da história, ela passa pelo debate do que é justo, do que é correto. E existe uma compreensão ainda muito presente de que justiça é questão de racionalidade. De que, ora, se todos nós sentarmos e conversarmos, a gente vai debater racionalmente sobre o assunto e vamos chegar a conclusões comuns daquilo que é certo e de como fazer o que é certo, porque nós somos sujeitos pensantes. Mas basta fazer uma breve história dos debates sobre justiça para ver que a concordância sobre esses assuntos ela é mínima. Então, esse livro do Alasdair MacIntyre, Qual Justiça? E a justiça de quem e qual racionalidade, é como foi traduzido para o português, ele está esgotado, mas tem um PDF dele por aí. Ele fala o seguinte: olha, por trás dos conflitos sobre justiça, ou seja, sobre o que é certo e o que é errado, existe uma disputa conceitual de diferentes definições de justiça. O que isso significa? Todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, tem um senso do que é certo e o que é errado. Mas, para que isso seja prático no dia a dia e na vida comunitária, isso precisa ser explicado, isso precisa ser comunicado. Então, esse senso de certo e errado, ele é traduzido, ou tenta-se traduzi-lo, em conceitos. E conceitos são ferramentas para a gente entender o mundo. Eles são uma espécie de atalho intelectual que resumem ali práticas, ideias e experiências. Tudo isso numa palavrinha só. E o que acontece? A formação desses conceitos ela tem uma história. Tanto que a gente tem a história intelectual e a história conceitual que lidam com isso. Então, esse é o segundo ponto. A tarefa de justificação racional desses conceitos e doutrinas sobre certo e errado é histórica. Então, aqui o MacIntyre ele já derruba uma postura idealista que, por exemplo, existe a galera que vamos estudar democracia. E aí eles debatem o que é idealmente essa democracia. Democracia é XYZ. E aí depois eles vão desde Aristóteles até hoje vendo quem se aproxima mais dessa definição de democracia. Quando o correto deveria ser olhar para Aristóteles e falar assim, tá, quando ele está falando de democracia, o que ele está pensando nesse contexto específico, com as palavras que ele está usando e com quem que ele está debatendo. E a gente, obviamente, vai perceber que é muito longe da nossa definição ideal de democracia. E onde que a pesquisa acadêmica ela pode nos ajudar? Seja na história ou na filosofia, como o MacIntyre sugere. Ela não resolve o problema, porque, mais uma vez, as definições de certo e errado lidam com coisas que estão para além da comprovação histórica ou da comprovação racional, lida com valores assumidos, com cosmovisão, a gente poderia dizer assim. Mas a pesquisa acadêmica ajuda a mapear os conceitos conflitantes e as suas histórias, o que nos ajuda a navegar nos debates. Então, por exemplo, lembra quando eu falei dos progressistas, né? E que os progressistas do John Fee são diferentes dos nossos progressistas. Então, o que deveria ser feito quando a gente olha para esses debates? É olhar para o que ele está chamando de progressista e não parar por ali. É avançar e entender quais são as pessoas, quais são as práticas, quais são as ideias que estão sendo ali resumidas ou tentando se resumir no conceito progressista.
e por aí vai. Assim a gente consegue identificar melhor, fulano está falando disso porque agora eu sei de onde que ele está partindo. E navegar melhor nesses debates, ao invés de ter uma postura idealista de falar assim, se fulano diz que é progressista, logo eu já sei tudo que ele pensa, ou se ele é conservador, eu já sei tudo que ele pensa, e pronto, resolve por aí o debate. Não é assim que funciona. Então, para terminar, 4 perguntas aí que eu espero que dê tempo da gente conversar. A primeira, como a pesquisa histórica pode aprimorar a forma, eu usei como 2 vezes, né? A forma como nos informamos sobre nossos referenciais, sobre nossos modelos de fé, modelos de ação política e por aí vai. A segunda, o quanto historiadores dependem do auxílio de outras áreas para evitar apropriações equivocadas do passado. Então, lembra lá do caso da visão progressista de história, que eles defendem que a história deixe de ser essa educação moral e cívica para ser mais uma ferramenta dentro dos estudos sociais, para problematizar e questionar as coisas. Terceiro, eu falei de várias apropriações do passado aqui, mas quais os riscos de uma visão do passado que considera como apropriação válida apenas a pesquisa histórica? E por último, considerando o que foi dito sobre judicialização da história, aquilo que eu falei da história do tempo presente do Alasdair MacIntyre, como isso nos ajudaria em relação aos estudos da história da igreja? Então, diante essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Eu passei aí uns 17 minutos do tempo. Peço desculpas. E espero aí as perguntas e a contribuição de vocês.